Olá, tudo certinho com você? Hoje eu quero falar contigo sobre autorrealização de uma forma não glamurosa. Como assim? É evidente que se você permanecer comigo até ao final do vídeo, certamente você vai compreender exatamente a mensagem que eu estou te tentando passar na nossa troca de experiência hoje com o bate-papo desse conteúdo. Então, sinta-se bem com a gente, seja muito bem-vindo e não sai até o final para que você possa entender exatamente o que eu estou, qual a mensagem, qual o insight, qual a reflexão e o quão será importante refletirmos e pensarmos sobre autorrealização nesse aspecto, autorrealização de forma não glamurosa. Ou, para ficar de mais fácil entendimento, por que não dizer assim? Às vezes é bem possível, né, que as pessoas ou muito ser humano acaba olhando para autorrealização ou associando, fazendo uma associação de realização pessoal com fama, aplauso, glamour, sucesso, reconhecimento. E será que autorrealização necessariamente tem que estar intrinsecamente ligado com esses aspectos da vida? Se você quer descobrir, fica comigo aí até o final do vídeo e a gente vai com certeza absorver algo de interessante na reflexão de hoje. Bem, eu sou Viomar de Souza e você? Se você se achar por bem fazê-lo, apresenta-te. Deixa aqui o teu nome para que eu possa te conhecer, afinal de contas, estamos apenas começando a nossa jornada aqui na plataforma e o objetivo é lógico que a gente vai desenvolvendo o trabalho. Primeiro, existe um propósito de eu estar aqui fazendo conteúdo, publicando conteúdo todos os dias. E o meu propósito é, através dos insights e reflexão, ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Mas, para que realmente a essência de tudo isso seja captada, para que a minha mensagem seja, de fato, transmitida com efetividade, para que as pessoas realmente se convençam de que eu não sou mais uma farsa aqui no digital, eu pretendo imprimir aqui uma marca com muita autenticidade, com muita transparência. Então, o ideal é não sermos leviano. E já dizia Pedro Bial no clássico Filtro Solar, não seja leviano com o coração das pessoas. Não aceite, não tolere pessoas de coração leviano. Então, vamos falar aqui de autorrealização sem necessariamente ligarmos autorrealização, satisfação pessoal com fama, glamour, aplauso, sucesso. Aliás, sucesso não, vou retirar aqui a palavra sucesso, porque no meu ponto de vista, o que é ser um sucesso? Sucesso é ser bem sucedido, é você traçar uma meta, ter um objetivo a ser alcançado e conseguir exatamente aquilo que você se propôs. Isso, para mim, é sucesso. O teu sucesso vai trazer reconhecimento, fama, glamour, muita grana? Aí é uma outra história. Eu acredito que realização pessoal tem muito a ver com propósito. E a pergunta aqui é, qual o teu propósito de vida? É aquele projeto que realmente vai te trazer contentamento, autorrealização. Eu quero dizer com isso que pessoas que recebem reconhecimento, são famosas, recebem aplausos, vivem uma vida glamurosa, não podem ser um sucesso ou não pode se sentir autorrealizada? Claro que não. No entanto, esse conjunto de coisas, de itens que eu acabei de citar aqui, não é garantia de autorrealização. Não vamos ser levianos, pelo amor de Deus, não sejamos desonestos aqui. Eu quero dizer que todas as pessoas que fazem parte desse seleto grupo de famoso, que tem status, notoriedade, que mal saem, que precisam
ou as pessoas correm para receber autógrafo. Eu quero dizer que essas pessoas não são bem, aliás, não são autorrealizadas? Não, 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 não. Não é isso que eu quero dizer. No entanto, sabemos muito bem que existem pessoas que mesmo em meio a glamour, status, reconhecimento, fama, muita grana, ainda assim existem, né, é possível que pessoas com tudo isso, que alcançou toda essa notoriedade, ainda assim sejam insatisfeitas. E isso é tão verdade que existem pessoas que, com tudo isso que eu estou dizendo, com grana, reconhecimento, glamour, aplausos, notoriedade, status que infelizmente põe fim à sua própria vida. Então, por mais que essa pessoa tenha sido à vista, né, ao modo ou na interpretação do resto do mundo, essa pessoa conseguiu ser um sucesso, ainda assim ela não se sentiu autorrealizada. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais para que tudo que eu estou falando aqui não passe apenas de blá blá blá. Assistindo ontem, acredito que ontem, exatamente, estou gravando no dia 17 de abril de 2025, ontem assistindo Tunando Histórias e Canções, um programa de um dos integrantes do Roupa Nova, que no meu ponto de vista é uma banda de maior sucesso quando se trata de segmento vozes bem divididas, vozes harmônicas, e eles não são apenas isso, são instrumentos e vozes, um casamento incrível. E ele falava sobre, ele conversando com Netares, né, com Fábio, eu acho que é isso mesmo o sobrenome do mais integrante oficialmente do Roupa Nova. Fábio, o primeiro nome. Se é Netares ou não, perdoe-me se eu não captei bem ou não internalizei bem o sobrenome dele. Mas isso não tira o mérito de que ele conseguiu notoriedade, conseguiu ser selecionado em meio a tantos outros profissionais, suponho, bons na área, mas ele foi o cara que, em meio a tantos outros, foi selecionado e integrado a esse grupo de 6 instrumentistas e vocalistas fantásticos. Acontece que eles falavam sobre um programa que tem como host o Richard Gere. E se você não sabe quem é o Richard Gere, é só procurar o filme Uma Linda Mulher. Que clássico, hein? Eu acredito que quase todo o mundo já ouviu. E ele falava nesse programa que do qual o Richard Gere é o host, e numa determinada conversa dele com um jovem aspirante a astro na área da atuação, ele falava o seguinte, quando interrogado sobre o que ele queria fazer, ele disse: eu estou estudando para ser um bom ator e ficar famoso. E aí, nesse ponto, ele foi interrompido pelo Richard, dizendo o seguinte: para aí, porque uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Você está estudando não para ser ou ficar famoso. Você pode estudar para ficar bom naquilo que você faz, e isso não necessariamente vai te levar à fama. E nesse ponto aqui, eu já tentei me aprofundar, refletir e absorver, extrair um insight importante. Por quê? Às vezes, tem pessoas que acham que a autorrealização está no fato de alcançar o glamour, a fama, o reconhecimento, status e muita grana. E eu não quero dizer que bastante dinheiro, grana, é sinônimo de infelicidade. Não, não posso ser leviano, porque existem sim muitas coisas que só o dinheiro consegue comprar. No entanto, ainda existem coisas ou itens que compõem uma vida de realização
que não pode ser adquirida com dinheiro. Verdadeira felicidade, no meu ponto de vista, tem que ver com autorrealização. E o que é ser autorrealizado? É ter a certeza que você realmente está fazendo algo com propósito. Vamos lá! Espero não estar complicando as coisas para você. Eu tenho o propósito, por exemplo, de ganhar, de encontrar alguma notoriedade aqui dentro da internet, ok? Principalmente dentro dessa plataforma que estão me utilizando como canal para transmitir a minha mensagem, para me comunicar com você. E daí, se de repente eu não ganhar milhares e milhares de visualizações, se nunca alcançar o patamar de 100 mil inscritos ou algo do gênero, isso constitui um fracasso no que se trata ao meu propósito? Eu vou te afirmar com muita convicção, sem medo de errar, que eu não preciso necessariamente, não que eu não queira chegar a um ponto de conseguir sobreviver desse ato aqui, porque isso me traz satisfação, autorrealização, mas eu não preciso necessariamente ser extremamente famoso, eu não preciso necessariamente alcançar o glamour, eu não preciso necessariamente alcançar o reconhecimento de meio mundo para então sentir que eu fui bem sucedido, para que eu realmente seja feliz fazendo o que estou fazendo. Chega um ponto do autoconhecimento e você precisa desenvolver-se o suficiente para alcançar a maturidade de entender que a autorrealização e satisfação, realização pessoal não está tão intrinsecamente ligada com reconhecimento de multidões, de milhões ou milhares ou milhões de pessoas. E sim em você realmente sentir que está cumprindo com um determinado propósito. E, repito aqui, uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. O meu propósito é ter como fazer isso aqui de uma forma mais efetiva, porque isso, de fato, me comunicar me traz satisfação, faz com que eu me sinta realmente realizado. Então, se eu conseguir associar isso que eu estou fazendo com a manutenção da minha vida, da minha família, dos meus queridos, não passar por escassez ao desenvolver esse tipo de trabalho, então eu certamente vou me considerar uma pessoa bem-sucedida, vou estar autorrealizado e não vou precisar necessariamente que meio mundo, ou milhares e milhares ou milhões de pessoas reconheçam o que eu estou fazendo. Porque a minha satisfação, a minha felicidade não está necessariamente ligada ao fato de milhares de pessoas me notarem. Ou não está ligada necessariamente a aplausos, não está ligada necessariamente a comentários... como eu poderia dizer, que me bajulem. Se é que você está entendendo a mensagem que eu estou tentando passar para você. Por exemplo, para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais e que você realmente entenda qual a mensagem que eu estou te passando, existem pessoas que não seriam ou não se sentiriam tão bem realizadas se não fizessem direito. E eu não estou falando que não exista. Existem sim pessoas que fantasiaram ou decidiram fazer direito para, com isso, ter glamour, status, reconhecimento e influência na sociedade. É verdade que existem pessoas com esse tipo de pensamento. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, existem também pessoas que decidiram fazer o que faz ou decidiram fazer direitos não pelo glamour, mas simplesmente porque para eles era algo que constituía um propósito e através dessa profissão eles podem muito bem fazer a diferença no seu raio de influência. Ao mesmo passo que outras pessoas só se sentiriam bem realizadas se fizessem medicina, seja medicina veterinária ou outra área, outro segmento da medicina ortopédica ou ortopedia, enfim. Tem pessoas que fazem ou buscam
pelo glamour, reconhecimento, status, e outras que o fazem como um propósito, ajudar pessoas. E através de sua profissão, quantos médicos, por exemplo, não têm salvado inúmeras, e até, por que não dizer, dezenas e centenas, ou porque não ser ousado o suficiente para dizer que tem médicos que ao longo da sua vida já auxiliou, já ajudou, já salvou milhares de pessoas. E nem por isso, né, eu diria que pessoas que conseguiram esse feito são bem-sucedidas, e nem por isso eles levam uma vida glamurosa, nem por isso são famosas, nem por isso milhares de pessoas o seguem. No entanto, não é pelo fato de não alcançarem tanta notoriedade ou fama, ou ao ponto de saírem na rua e precisar correrem, se esconderem de tão famosos ou notoriedade que alcançaram. Então, uma coisa não necessariamente tenha condizência ou uma ligação tão íntima com a outra. Você pode, sim. E isso é muito subjetivo, porque quantas pessoas você conhece que é de fato famosa? E isso anula o fato de que essas pessoas são pessoas boas naquilo que fazem? Isso, pelo fato de não alcançarem a fama, o glamour, significa que não são pessoas autorrealizadas, satisfeitas com as escolhas que fizeram? Isso aí, eu poderia dizer que é uma pergunta que não necessita necessariamente de uma resposta X ou Y. O que eu estou tentando dizer que realização pessoal tem mais que ver com você realmente fazer aquilo a que você se propôs fazer, sentir-se realizado e satisfeito, e não necessariamente com fama, glamour, reconhecimento, notoriedade, status. É evidente que existem pessoas que, através de sua autorrealização, ganharam como bônus tudo isso. Status, reconhecimento, fama, grana, mas nem sempre, né? Todas as pessoas que se sentem realmente autorrealizadas, que conseguiram, ao seu modo de pensar, ao seu modo de ver as coisas, conseguiram ser bem-sucedidas, são um sucesso e não estão necessariamente... o seu sucesso não está tão intimamente ligado a tudo isso que eu acabei de dizer. Fama, glamour, notoriedade, status, e etc, etc, etc. Para concluir, aonde queremos chegar com isso? Felicidade, ao meu modo de ver, está realmente mais interligada, e eu diria intimamente ligada, com você realmente sentir que está fazendo, está cumprindo com o teu propósito de vida. Isso está te trazendo realmente satisfação, alegria, felicidade. E eu não digo felicidade de forma fantasiosa. Eu digo que a vida é um constante altos e baixos. E baixo. Você não está o tempo... Felicidade não é estar o tempo todo encontrando razões para estar gargalhando. Não é isso que eu quero te dizer. É que no fim do dia, quando você para fazer uma análise, ou quando você para refletir a tua trajetória, ou quando você faz algumas perguntas para si mesmo, no final, você pode dizer que realmente conseguiu chegar onde você realmente gostaria de chegar. Você tem contentamento no final das contas com aquilo, com aquilo que você realmente faz. E eu acredito que isso é ser bem-sucedido. Se com isso veio o status, a fama, a grana e o reconhecimento, de fato, não tenho nada contra isso. Mas achar que status, famas, reconhecimento, notoriedade vai te trazer autorrealização, eu acredito que não. E, repito, não sendo leviano, querendo dizer que pessoas que têm tudo isso são infelizes. Não. Tem pessoas felizes
por ter alcançado tudo isso, e tem pessoas que alcançaram tudo isso, ainda assim não são felizes ou autorrealizadas o bastante e põem fim à sua própria existência. E isso é, no mínimo, lamentável. O que eu desejo para você é sucesso efetivo, é autorrealização, é felicidade, é alegria, é integridade, é tudo. Se tudo isso te trouxe grana, reconhecimento, ok, sem problema, mas que uma coisa não venha anular a outra. Eu espero ter sido claro o suficiente na nossa reflexão de hoje, e se você, evidentemente, achou isso válido para a tua vida, de repente para a vida de outra pessoa que você conhece, compartilha, curte o nosso conteúdo, comenta também. De repente, se você achou que algo ficou meio vago, deixa o teu comentário, por que não? Se você achou que foi válido, comenta também e nos siga, tá bom? A gente está aí, nós alcançamos os primeiros 100 inscritos. E você, nesse momento, pode ser o 101 inscrito aqui no canal e eu sou extremamente grato por isso. Obrigado por permanecer no vídeo até aqui. Tchau, tchau.